aqui com mais um Temas de Macroeconomia Moderna, hoje falando com Fernando Ferrari Filho, que foi meu professor. Eu tive a honra de conhecer Keynes profundamente pela visão do Ferrari. O Ferrari escreveu um artigo no livro Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Economias Subdesenvolvidas ou em Desenvolvimento. Ele escreveu um artigo em parceria com o Fábio Terra, que é o papel do Estado e a noção de desenvolvimento econômico em Keynes. O Ferrari, além de professor lá da URGS, ele foi presidente da Associação Keynesiana Brasileira e um dos fundadores da associação também. Tudo bem, Ferrari? Tudo bem, Fernanda. Prazer falar com você e com os seus telespectadores ou ouvintes. Vamos lá. Prazer é todo nosso estar contigo aqui. Muito obrigada por ter tirado um tempinho nessa pandemia pirante aí para falar sobre isso. A gente está, eu já te falei, a gente está fazendo uma conversa com os autores do livro para a gente atualizar o que foi escrito até então e trazer uma visão pós-keynesiana sobre a macroeconomia. E o teu capítulo, em parceria com o Fábio, em particular, ele é muito legal porque ele fala muito sobre o papel do Estado e o papel do processo de desenvolvimento, né? Fala um pouquinho, a gente podia começar contigo falando um pouquinho sobre qual que é a visão para o Keynes do papel do Estado. Como você disse, ou seja, o livro Macroeconomia Moderna, e, coincidentemente, ele foi escrito, ele foi organizado, articulado 20 anos depois da primeira macroeconomia aberta, que era uma discussão sobre Keynes, a economia contemporânea. Naquela ocasião, se eu não me engano, os organizadores eram o Gilberto Tadeu Lima, o Luiz Fernando de Paula, João Sixto. Então, eu diria que esse livro, Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Economias em Desenvolvimento, ele é um complemento daquele livro que há 20 anos havia sido publicado, né? E nessa, digamos assim, segunda edição de Macroeconomia Aberta, com uma outra roupagem, agora organizado pela Carmen Feijó e pela Helena Araújo, coube a mim e ao Fábio Terra discutirmos o papel do Estado em Keynes e a concepção, a noção de desenvolvimento econômico em Keynes, principalmente para economias emergentes e com um enfoque específico para a economia brasileira. O que a gente faz, então, nesse capítulo? Nós dividimos basicamente em dois aspectos. O primeiro é a questão e discussão do papel do Estado na economia, e o segundo é a noção de desenvolvimento, seja em nível teórico, a partir do Keynes, seja aplicado para a economia brasileira. No que diz respeito ao papel do Estado na economia keynesiana, ou na economia de Keynes, o que a gente tenta focar, discutir, na questão de que a necessidade de um Estado regulador, principalmente das falhas de mercado, ou seja, o que são essas falhas de mercado? Uma economia monetária, uma economia capitalista que é inerentemente instável e, portanto, tem uma situação crônica de desemprego. O Estado como um papel de estabilizador do sistema econômico, ou, dito de outra forma, um Estado como articulador de políticas econômicas, essencialmente para mitigar os efeitos dessa instabilidade crônica ou estabilidade sistêmica ou endêmica do sistema econômico capitalista como um todo. E, por fim, um Estado no sentido de regulador do processo econômico como um todo. Então, a questão central que nós tentamos analisar em termos de papel do Estado na teoria keynesiana ou na economia do Keynes tem essas características, ou seja, um Estado regulador, indutor e estabilizador. Indutor, inclusive, diga-se passagem, no sentido de criar um papel, um ambiente institucional favorável à tomada de decisão por parte dos agentes econômicos. Ou, dito de outra forma, o papel do Estado na economia não é necessariamente articular políticas fiscais, articular políticas monetárias, intervir diretamente no sistema econômico. Essas questões podem até
ocorrer, e em momentos agudos de crise elas ocorrem, mas a questão fundamental é no sentido de um Estado indutor do processo de investimento na atividade produtiva. E para isso é o que nós denominamos de ambiente institucional favorável à tomada de decisão dos agentes econômicos. Ou seja, o Estado tem que criar mecanismos, seja através de sinalização de política econômica, seja através de sinalização de regras, seja através de sinalização de que intervém quando é necessária a intervenção, criar um ambiente que reduza a incerteza dos agentes econômicos para a tomada de decisões de gastos, sejam de consumo por parte das famílias, sejam de investimento por parte dos empresários, sejam do próprio sistema financeiro no sentido de prover crédito e liquidez e não entesouramento para o sistema econômico como um todo. Então, essa é a noção básica da discussão de Estado que nós fazemos no capítulo. E eu acho muito interessante, Ferrari, que no capítulo vocês deixam muito claro que a ideia do Keynes é um Estado forte, mas que ele privilegia a iniciativa privada, né? E aí vocês mostram bem isso, que é uma noção de criar um ambiente, né? Eu acho que tu deixa muito claro isso. Quer falar um pouquinho sobre... que o Keynes dizia que não era o Estado que tinha que fazer. Quando a iniciativa privada pode fazer, ela faz melhor que o Estado, né? Não, sem dúvida nenhuma. Ou seja, e aí, de certa forma, para aqueles que são ignorantes no sentido de não ter conhecimento apropriado da teoria keynesiana ou são de má fé, costumam dizer que a teoria keynesiana tem como objetivo o fiscalismo e a intervenção do Estado na economia como algo político-ideológico. Longe disso. Ou seja, isso que você acabou de dizer, ou seja, Keynes sempre foi favorável à dinâmica do capitalismo por parte da iniciativa privada e a função do Estado, conforme eu disse anteriormente, tem esse objetivo, ou seja, a função do Estado é criar uma situação, um ambiente institucional favorável para que a iniciativa privada tenha capacidade de ser eficiente, dinamizadora da atividade econômica, geradora de emprego, de renda e assim por diante. É claro? Então, e para que nós tenhamos feito essa análise, ou seja, tenhamos discutido isso no Keynes, ou tenhamos investigado esses pontos no Keynes, o que a gente fez basicamente foi explorar os trabalhos, artigos, textos políticos filosóficos do Keynes nos anos 20. Tem vários insights do Keynes sobre o papel do Estado na economia, sobre a importância do Estado no processo econômico e, obviamente, a teoria geral, principalmente capítulo 24, onde é apresentado de uma forma um pouco mais explícita, não tão explícita assim, mas de uma forma um pouco mais clara e objetiva, a ideia de que essa noção que a gente acabou de mencionar, ou seja, a noção da necessidade de ter um Estado, e o Keynes usa uma expressão, a socialização do investimento. E essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Não no sentido de o Estado assumir a dinâmica produtiva, ou seja, o Estado ser o produtor e articulador dos meios de produção, né? Mas, fundamentalmente, no sentido de criar, e eu estou sendo repetitivo, de forma proposital, de criar um ambiente institucional favorável para que as tomadas de decisões sejam observadas. E os órgãos, gente, sempre aparece o mosquito, é o meu gato, ele faz parte do curso também, então... Oi. Eu não consigo ver os olhos dele. É tudo preto, tá sem aqui. E vocês falam um pouco também da relação do Estado com os seus órgãos, e não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? Que isso é muito importante, eu acho, até por causa da questão do risco do setor público, né, do risco de governo. Fala um pouquinho sobre isso. Quando nós discutimos a questão do Estado, e o próprio Keynes menciona isso, aí não necessariamente na teoria geral e não necessariamente nesses textos políticos filosóficos, mas
nos Collecting Points número 27, o Keynes discute o Estado a partir da necessidade de você ter orçamentos fiscais distintos, um orçamento que seria o orçamento corrente ou ordinário, no qual você tem que gerar recursos para tocar a máquina pública como um todo, ou seja, gastos de custeio, basicamente, atendendo às necessidades básicas da economia, principalmente daqueles que são mais marginalizados, como saúde, educação e assim por diante, e um orçamento de capital, no qual deveria ser necessariamente deficitário, porque ele seria utilizado na medida em que houvesse crises econômicas como um todo, e os recursos provenientes para esse orçamento derivariam do orçamento ordinário ou orçamento corrente, e esses recursos, aí sim, seriam para realizar investimentos principalmente em capital, para que pudessem ser ou complementares à iniciativa privada ou indutores, inclusive, da atividade econômica a partir momentaneamente da participação do Estado na economia. E aí, nesse particular, para ir diretamente ao seu ponto, é óbvio que existe uma relação entre o Estado e as demais instituições ou os demais entes da economia como um todo, né? E, nesse particular, nós não exploramos isso, mas tanto Fábio Terra como eu temos isso em mente, para que você tenha um Estado dinâmico, para que você tenha um projeto econômico mais abrangente. São necessários 3 entes ou 3 instituições. O Estado, conforme eu disse anteriormente, com as funções de ser o regulador do sistema econômico, o indutor do sistema econômico e, principalmente, o estabilizador do sistema econômico. Tendo eu, assim como o Fábio também entende, o Estado ele é eficiente nessas funções. O setor privado ou o mercado como sendo o articulador da dinâmica de preços e o alocador de recursos escassos na economia. Então, nesse particular, nós entendemos que o mercado fornece de uma forma satisfatória, adequada, essas funções. É óbvio que, partindo do pressuposto que essas imperfeições de mercado, tais como monopólio, oligopólio, ou outras coisas do gênero, não sejam a norma da dinâmica econômica como um todo. E as instituições, sejam os sindicatos patronais, sejam os sindicatos dos trabalhadores, seja o Banco Central, sejam as associações de classe como um todo, a sociedade civil como um todo, Congresso, Judiciário, as instituições como sendo importantes no sentido de assegurar as regras do jogo e o Estado de Direito democrático como um todo. Então, a ideia, grosso modo, é tentar mostrar que qualquer projeto econômico de desenvolvimento, um projeto país, um projeto nação, parte fundamentalmente da relação de sinergia entre esses 3 entes, essas 3 instituições, e, via de regra, o argumento básico nosso nesse sentido, o Estado como sendo o grande protagonista. Por quê? Porque ele acaba, de certa forma, interferindo direta e indiretamente nos outros segmentos. Claro. Então, quando a gente discute Estado, a gente discute nesse sentido. Quando a gente discute o papel do Estado, a função do Estado, e o Estado como ente, como instituição, é nesse sentido. De novo, não no sentido daqueles que, de uma forma ignorante ou com má intenções, tenta mostrar que o Estado é fiscalista, que o Estado é perdulário, que o Estado tem uma noção, tem um conceito político-ideológico para suprimir, para obstaculizar o processo produtivo sob a ótica do setor privado. E vocês, eu estou aqui eu ia não falar, mas vou falar, então aquelas pessoas que dizem que leram Keynes até 3 vezes e, portanto, conhecem Keynes muito bem, estão sendo maldosas quando falam que a ideia é que o Keynes de gastar muito e é ideológico. Sem dúvida nenhuma. Eu diria, falar isso. Eu não sei se você se recorda que eu costumava falar nas minhas aulas, não sei se nas aulas de graduação ou nas aulas de pós-graduação, eu costumava falar 2 coisas. Primeiro,
aqueles que dizem que conhecem Keynes e que leram 2, 3, 4, 5 vezes Keynes e começam a citar esporadicamente uma outra passagem do Keynes para tentar fazer alguma analogia com algo que é peculiar à crítica keynesiana, fuja desse tipo de pessoas. E outro tipo de economistas que eu sempre sinalizava como necessário nós fugirmos são aqueles economistas que dizem entender de tudo. Nós, economistas, não entendemos quase nada. Nós, mal e parcamente, somos especialistas, se é que somos, em alguns pontos específicos. Alguns em macroeconomia, algumas em sistema financeiro e assim por diante. Aqueles que dizem que entendem, que falam sobre economia da saúde, economia do trabalho, sobre financiarização, sobre crises cambiais, fique com o pé atrás em relação a esses profissionais, assim como aos profissionais que eu mencionei anteriormente, ou seja, aqueles que juram conhecer Keynes e, a partir de uma ou outra citação fora do contexto, tenta identificar Keynes como sendo um fiscalista, um intervencionista e um crítico sistemático do sistema capitalista ou de economias monetárias da produção, que era a definição que o Keynes dava para economias capitalistas. E eu lembro também, bom que tu mencionou isso, porque eu lembro também que tu sempre falava sobre a necessidade, e está nesse capítulo, sobre a necessidade de coordenação entre as políticas fiscal, monetária e cambial. E era sempre um ponto de discussão, porque na época era fim de governo Lula, começo de governo Dilma, e isso sempre vinha à tona, né? E tu deixa isso bem claro, vocês dois, tu e o Fábio, deixam bem claro aqui no capítulo sobre essa necessidade de coordenação, né? Fala um pouquinho sobre isso. Não, sem dúvida, até pelo seguinte fato, né? Ou seja, não é possível você utilizar única e exclusivamente uma política econômica. Se você utilizar a política fiscal, por exemplo, no sentido de criar, em função de uma crise draconiana, criar déficit público, gerar processo de endividamento, isso automaticamente mexe com a taxa de juros. Ou seja, para você oferecer títulos públicos, você tem que oferecer para o comprador de título público uma rentabilidade que compense ele comprar esse título público. Então, a política fiscal, inerentemente, ela afeta a política monetária. Por sua vez, quando você instrumentaliza, operacionaliza a política monetária, automaticamente isso gera um efeito direto e indireto sobre a taxa de câmbio. Então, qualquer política econômica que ainda mais pensando em um projeto mais ambicioso, qualquer política econômica ela deve ser articulada concomitantemente. Deve ter uma sincronia entre as políticas fiscais, monetárias e cambiais. Isso nós falando somente de políticas econômicas relacionadas para a demanda. A gente pode inserir política industrial, pode inserir política salarial, ou seja, política comercial, outros instrumentos de política que são complementares, mas sem dúvida nenhuma, fiscal, monetária e cambial, elas têm que ser articuladas simultaneamente. É a questão das convenções, né? É a questão das convenções, justamente. E agora, a segunda parte do capítulo de vocês é a noção de desenvolvimento. Acho que está tudo um pouco ligado, né? Tu não fala em Estado sem desenvolvimento, mas é a noção de desenvolvimento econômico para Keynes. Explica um pouco o que ele entendia como desenvolvimento. Aí nós tiramos, aí é uma sacada nossa, que nós não sabemos se está correto ou não, né? Mas o Keynes não fala, obviamente, em desenvolvimento econômico ao longo de seus trabalhos. As discussões em desenvolvimento econômico em Keynes são muito incipientes ou quase inexistem, né? E aí o que a gente faz especificamente? A partir do capítulo 24, primeiro parágrafo do capítulo 24, que o Keynes diz que os dois principais problemas de economias capitalistas ou economias monetárias são as falhas em assegurar a expansão de demanda agregada ou demanda efetiva e principalmente a manutenção do pleno emprego e a desigual e injusta distribuição de renda e de riqueza. A partir dessa ideia do Keynes, e ao longo do capítulo 24 ele tenta mostrar como
políticas econômicas, como essa socialização do investimento no sentido de se criar um ambiente institucional favorável à tomada de decisões, como política monetária, com a eutanásia do rentier e assim por diante, são importantes para você tentar mitigar esses problemas, né? Uhum. O que a gente faz, então? Partindo do pressuposto, qualquer discussão moderna de desenvolvimento econômico tem como norte crescimento econômico sustentável, inclusão social com distribuição de renda, bem-estar social, ou seja, melhoria da educação, melhoria do sistema de saúde, assim por diante. Nós exploramos esses dois pontos do Keynes, ou seja, a necessidade de você ter um crescimento econômico sustentável para ter um processo de dinâmica econômica próximo ao pleno emprego mesmo é quase que impossível, mas próximo ao pleno emprego, e um sistema de regulação, um sistema econômico protagonizado pelo Estado para que você propicie melhor distribuição de renda e inclusão social. Então, a partir dessa ideia, a gente começa então a desenvolver a ideia de desenvolvimento econômico a partir desses dois conceitos. E nós agregamos ainda a ideia de que crescimento, ou melhor dizendo, desenvolvimento econômico, ou estabilização econômica ou macroeconômica, na concepção, não necessariamente de Keynes, mas na concepção keynesiana, seria crescimento econômico sustentável, inflação sob controle, equilíbrio fiscal e externo, e inclusão social com distribuição de renda. Então, nós exploramos essa ideia, e a partir dessa ideia que nós exploramos, de novo, associando aquilo que o Keynes apresenta como as duas falhas do capitalismo, a má distribuição de renda e de riqueza e a falha em manter a economia em pleno emprego, nós, a partir desse conceito, fazendo uma aproximação com os conceitos modernos de desenvolvimento econômico, a gente, então, propõe uma agenda econômica para para economias em desenvolvimento, economias emergentes e especificamente para a economia brasileira, que passa por um projeto que a gente intitula um projeto keynesiano institucionalista, ou seja, é um elo, é um link entre Keynes e os institucionalistas. Aí vou usar uma expressão que o meu amigo e também deve ter sido seu professor, Otávio Conceição, costuma. E autor do livro também. Autor de capítulo também, que costuma dizer os velhos institucionalistas norte-americanos, que são Veblen, Commons e assim por diante. Tá claro? Então, nós fazemos esse link entre o Keynes e os institucionalistas e propomos e apresentamos uma proposição de agenda, agenda econômica para um projeto país que, sem dúvida nenhuma, Fernanda, aí, de repente, essa é a tua própria, é a sua próxima indagação, é pertinente com as questões que nós hoje vivemos. E é a minha próxima indagação, então nem preciso fazer. O que a gente precisa hoje? Só para deixar o Fábio Terra, eu adoro que ele fala isso no Conversas Keynesianas, ele diz que os vídeos vão ficar para a eternidade da internet, né? E aí nós estamos gravando, então, no final de agosto de 2020, plena pandemia, Brasil na pior crise econômica e institucional que já teve. O que deveria ser feito para a gente minimizar essa desgraceira que está acontecendo, Ferrari? Olha, Fernanda, vamos começar pela a sua penúltima afirmação, ou seja, o Brasil vive uma das piores crises, se não a pior crise, e aí não é só crise econômica, é uma crise política, é uma crise moral, é uma crise, de repente, de consciência, de falta de consciência da sociedade como um todo, da sociedade civil como um todo, dos reais problemas que nós temos, que não são necessariamente problemas conjunturais de economia, né? São problemas de natureza política, né? Problemas de falta de exercer-se a cidadania como um todo e assim por diante, é claro. E, obviamente, que esse governo fica muito claro esses problemas. Esses problemas não só ficam... Essas questões ficam... elas estão presentes desde o primeiro momento em que Bolsonaro tomou posse como presidente da República. É claro, então, a cada semana, a cada dia, a cada mês... Nos últimos 2 meses, houve até
houve menos intempestividade por parte de Bolsonaro, capaz Ainda que ele tenha mandado socar a boca de alguém. Isso, né? É capaz que essa situação de namoro com a sociedade, namoro com a imprensa tenha tido um objetivo específico, ou seja, para ficar longe dos holofotes das investigações problemáticas com a família Bolsonaro, mas independentemente disso, né, nós temos vários problemas, né? E aí, para não fugir da questão econômica, até porque eu devo ter pelo menos alguma coisa para dizer sobre a questão econômica, né? Não sei se me sinto capaz de tentar dizer sobre as outras questões, política, questão de ética, assim por diante, mas a questão econômica, capaz que eu consiga dizer alguma coisa interessante, né? Eu entendo que os problemas são não só de natureza estrutural, né? E aí, de natureza estrutural, não só em função de uma crise de insuficiência da demanda efetiva, mas essa crise da pandemia faz com que nós tenhamos, observemos também uma crise de problema de oferta. Então, o lockdown, o distanciamento social mais radical, gerou problema de estrutura de oferta. Então, você tem problema de crise de demanda, que as pessoas não consomem, os investidores não investem, o sistema financeiro não empresta, e você tem uma crise de produção porque está faltando dinamização da oferta como um todo, né? Concomitantemente a isso, você tem uma agenda econômica que é alicerçada, não somente agora, essa agenda econômica é desde do mandato de Temer, né? Que surge lá com a nova regra fiscal, o novo regime fiscal, com a agenda de reformas estruturantes, a trabalhista, a previdenciária, agora a tributária, administrativa, assim por diante, que parte do pressuposto que essa agenda ela tem que resultar em redução do estado da economia, em reformas pró-mercado, em equilíbrio a qualquer custo fiscal, e que tem como concepção teórica, digamos assim, ou com paradigma teórico como um todo, a ideia de austeridade fiscal expansionista, ou seja, no sentido que se você reduz o tamanho do estado da economia, se você consegue equilibrar as contas públicas, as expectativas passam a ser favoráveis para os empresários e, com isso, consumo, investimento e crédito surgem naturalmente e você entra num mar de almirante ou céu de brigadeiro em termos de crescimento econômico. É claro. Isso, na prática, a gente observa que não é verdade. Ou seja, desde 2016, quando essa agenda, e diga-se passagem, em 2015, Dilma Rousseff, equivocadamente, tentou implementar essa agenda. Ou seja, Joaquim Levy, quando assumiu o Ministério da Fazenda, introduziu um sistema de austeridade fiscal extremamente draconiano que nos levou a 2015, 2016, uma recessão cavalar e um choque de preços em 2015 que levou a inflação para 10,7%. Então, essa agenda é uma agenda equivocada e que, empiricamente, a gente observa que de lá para cá o crescimento econômico é risível. Muito pelo contrário, nós tivemos em 2015, 2016, uma recessão que acumulada, em termos acumulados, foi de quase 7 pontos percentuais. 2017 crescemos 1,3%, 2018 1,3%, e no ano passado, a despeito de toda a agenda que a equipe econômica insiste em ser uma agenda pró-crescimento, pró-prosperidade, nós crescemos ano passado 1,1%. E os dois primeiros bimestres, os dois primeiros meses desse ano, antes, portanto, de entrarmos na pandemia, o crescimento foi de 0,5%. Ou seja, essa agenda não nos leva a lugar algum. Então, o que a gente propõe nessa agenda econômica, né, que nós instituímos, nós chamamos de keynesiano institucionalista, são política de curto prazo e política mais de médio e longo prazo. As de curto prazo são política fiscal contracíclica, mas no sentido de que a política fiscal ela deve ser regida não de forma irresponsável, muito pelo contrário, você tem que ter uma responsabilidade fiscal, indo ao encontro dessa ideia do Keynes, de que você tem que ter dois orçamentos, o orçamento ordinário corrente e o orçamento de capital excepcional para tentar estabilizar o sistema econômico em épocas de crise. Você tem que ter política monetária, mesmo
eu sou um crítico do regime de meta de inflação, mas mesmo que eu, em função dessa institucionalidade que foi criada, ou seja, o regime de meta de inflação já tem mais de 20 anos de vigência no Brasil, mesmo que, portanto, ele permaneça, você tem que entender que o regime de meta de inflação tem que ser articulado de uma forma tal que tenhamos o duplo mandato da política monetária. A política monetária tem que olhar a natureza inflacionária, quando a inflação é essencialmente de demanda, e tem que se preocupar principalmente com o nível de emprego e o nível de renda, né? E a política cambial tem que ser um sistema de câmbio no qual você permita a flutuação, mas não sei se dentro de um intervalo específico, mas com intervenções sistemáticas do Banco Central, para que você evite que o câmbio saia do controle, evite que o câmbio esteja equivocado, contribuindo assim para desequilíbrio de balanço de pagamento ou gerando efeito transmissor de câmbio para preços como um todo. Então, essa é uma agenda que a gente chama de agenda de política econômica, uma agenda de reformas de médio prazo, que são centralizadas, grosso modo, em política industrial, política de rendas, política de algumas reformas, tais como a reforma tributária, que nós entendemos ser a mais importante, diga-se passagem. Essa deveria ser a prioridade de qualquer governo, ou seja, a primeira reforma de todas é a reforma tributária. Os impostos no Brasil são extremamente regressivos, e a carga tributária, não pela sua magnitude, mas pela sua distribuição, ela é completamente esquizofrênica, ou seja, cerca de 30% incide sobre renda, patrimônio e lucros, e rentismo, digamos assim, ao passo que 70% incide sobre a dinâmica produtiva. Se nós compararmos essa distribuição da carga tributária com países da OCDE, outros países que têm as mesmas características da economia brasileira, é completamente invertida essa distribuição, né? E, por fim, a última questão que a gente chama atenção, pelo menos entre as quais me vem à cabeça agora, não me recordo totalmente de toda a agenda, mas é a necessidade de você redefinir o papel do Estado na economia. Ou seja, a partir de 2015, em função dos equívocos de política econômica de Dilma Rousseff, inconscientemente o Estado perdeu, inconscientemente que eu falo, o governo Dilma Rousseff perdeu inconscientemente a importância do papel do Estado na economia, e a partir de 2016, deliberadamente, ou seja, de uma forma arquitetada, de uma forma articulada, o Estado vem perdendo seu papel na dinâmica econômica como um todo. Então, nós entendemos que é necessário você resgatar o papel do Estado na economia, indo na linha do que nós iniciamos a conversa, ou seja, no sentido de que o Estado ele tem que ser o articulador ou indutor da atividade econômica, ele tem que ser o estabilizador dessa atividade econômica e ele tem que ser o regulador do processo econômico, principalmente pelo fato de que economias capitalistas ou economias monetárias da produção ou economias empresariais, que eram as definições que o Keynes dava para a mesma ideia, tem a capacidade de reduzir, mitigar as instabilidades que são inerentes a esse sistema, Fernanda. Isso é excepcional, muito bom, muito bom. Eu fico pensando se a gente não pudesse fazer um projeto desses agora, nesse momento de país, e quantas oportunidades perdidas tivemos, né? Tivemos muitas oportunidades perdidas realmente. E, olha, e aí eu estou um pouco pessimista, Fernanda, de que num curto espaço de tempo nós provavelmente não teremos um projeto nessa linha, um projeto nação, um projeto país, um projeto de desenvolvimento que vá nessa linha. Ou seja, se nós analisarmos aí, pelo menos hoje, no dia 27 de agosto, né, as pré-candidaturas ou os nomes que são em sites para as eleições de 2022, né, as articulações, assim por diante, é difícil nós pensarmos que um projeto país, um projeto de desenvolvimentistas nessas linhas possa ser gerado, possa ser articulado, Fernando. E o engraçado, Ferrari, é que isso daí está indo bem ao contrário do que está sendo feito em termos internacionais, né? Porque essa coisa neoliberal de
cortar o papel do Estado como um todo, já foi muito bem provado, está sendo desde 2008 questionado e agora com mais ênfase, de que, na verdade, não funciona, né? A gente está indo bem na contramão dessa história. Totalmente. Eu diria que desde a crise financeira internacional, 2007, 2008, e da grande recessão em 2009, o mundo como um todo, os policymakers como um todo, os estadistas como um todo, seja na França com Macron, seja na Alemanha com Merkel e assim por diante, se deu conta que é necessário você ter políticas econômicas articuladas pelo Estado, uma intervenção pragmática do Estado, não pragmática no sentido pejorativo, mas pragmática no sentido positivo do pragmatismo, ou seja, no sentido de tentar fazer com que nós tenhamos mais fôlego em termos de crescimento, em termos de distribuição, em termos de redução dos problemas que existem mundo afora. E aí, só chamar a atenção de mais um ponto que mostra a necessidade dessa sinergia entre Estado e mercado. A economia mundial crescia, segundo o Fundo Monetário Internacional, antes da crise subprime, em média 6% ao ano. A economia mundial hoje cresce, em média, 3,2% ao ano, ou seja, 50% de crescimento abaixo do que era anteriormente. Antes da pandemia, né? Sem contar com a pandemia, ou seja, esse ano, claro. segundo o último relatório do World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional, se não me engano, de junho desse ano, a previsão é que nós tenhamos uma queda do PIB mundial de 8%, e do volume de comércio de 12%. Né? Então, ou seja, nós vamos sair com uma taxa de crescimento média abaixo dos 3,2% que vigiu durante 2010 até 2019, e para você administrar, entre aspas, uma taxa de crescimento dessa natureza, mundo afora, você não pode prescindir, em hipótese alguma, de Estado intervencionista, de novo, não no sentido político-ideológico, mas no sentido pragmático. E diga de passagem, isso é surpreendente, o próprio Trump, ele tem uma política econômica extremamente protecionista. Claro, né? Ou seja, é óbvio, né? Então, só que nós aqui, como você disse, nós somos exceção à regra como um todo, né? Tá mais realista que o rei. Eu não posso falar dessas coisas que começam a me dar até uma tristeza profunda das oportunidades perdidas que esse país maravilhoso tem. Mas alguma coisa que tu queira falar sobre o... Não, eu que agradeço mais uma vez o convite, a iniciativa tua e da Carmen Feijó, e é uma satisfação sempre participar de eventos dessa natureza, por mais desconfortável que eu me sinta. Eu no sentido de que eu gosto de conversar não virtualmente, mas presencialmente, gosto de ver as pessoas, ouvir as pessoas, interagir indireta e diretamente com as pessoas. Mas, atendendo o seu convite, atendendo o convite da Carmen, bem como da Eliane, que sempre que houver convite, eu os atenderei, eu deixei um pouco de lado o desconforto e espero que todos tenham gostado. Pelo menos eu gostei. Deu até saudade da minha época de mestrado. Muitíssimo obrigada. Pessoal, Macroeconomia Moderna, quiser mais saber um pouco mais, entra aqui no site da KB. Se quiser ir atrás do livro, entra no site da livraria, que eles estão vendendo ainda. E qualquer coisa, entre em contato conosco. Muito obrigada, Ferrari. Maravilhoso, obrigada. Eu que agradeço.